Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos falar sobre um texto chamado A Política Cultural como Política Pública. Esse texto ele faz parte de um livro que é escrito por vários autores. Vou colocar aqui na página 1 para vocês verem qual o livro. É o livro Políticas Culturais no Brasil. Ele foi feito pela Universidade Federal da Bahia, né? Foi editado pela Universidade Federal da Bahia. E o livro ele é de Antônio Balbino Canelas Rubim e Alexandre Barbalho, que são os organizadores, porque ele tem textos de vários autores. E o texto que a gente vai ver hoje é o penúltimo texto do livro, que é a Política Cultural como Política Pública, da Anita Simes. Então, antes da gente iniciar a leitura desse texto, nós vamos começar aqui falando um pouquinho da Anita, que a Anita Simes é professora, assistente doutora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências e Letras, e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp de Araraquara. Certo, vamos iniciar então. Para iniciar a nossa reflexão sobre política cultural, creio ser preciso definir o que ela é, sua origem e como historicamente foi implementada. Entendo a política cultural como parte das políticas públicas. É verdade que a expressão política pública possui diversas conotações, mas aqui, genericamente, significa que se trata da escolha de diretrizes gerais que têm uma ação e estão direcionadas para o futuro, cuja responsabilidade é predominantemente dos órgãos governamentais, os quais agem almejando o alcance do interesse público pelos melhores meios possíveis, que no nosso campo é a difusão e o acesso à cultura pelo cidadão. Então, gente, política pública é algo que é muito falado, mas pouco entendido. E aqui ela coloca de uma maneira bastante interessante a questão da política pública, porque ela define de uma forma bastante clara, de uma forma bastante didática, o que é política pública. E existe muita confusão nos próprios meios políticos, nos meios dos órgãos públicos, sobre o que, afinal de contas, é política pública, o que, afinal de contas, é política pública para a cultura, o que é política cultural, né? Porque a gente vê muitas vezes secretarias de cultura, a gente vê muitas vezes diretorias de cultura, sessões de cultura nos municípios, que são locais que administram os eventos da cidade, né? E o evento, ele vem a palavra eventualidade, é uma coisa que acontece de forma esporádica, é algo que acontece de forma com começo, meio e fim, né? Evento tem começo, meio e fim. E quando a gente fala de política pública, é algo que não tem começo, meio e fim. É algo que é perene, é algo que direciona o futuro. Então, esse entendimento do que é política pública faz muita diferença para quem está, né, como órgão promotor da cultura, para quem está como órgão governamental em qualquer esfera. Faz muita diferença esse entendimento para os fazedores da cultura, né? Sejam os artistas, os produtores, os técnicos, todos eles estão envolvidos, né, na criação da cultura de forma geral e precisam entender o que é política pública para a cultura para que possam cobrar. Para que quando uma secretaria diz que está fazendo política pública para a cultura,
aquele cidadão entender se isso é realmente verdade ou se aquela secretaria trabalha apenas com eventos, né? Porque muitos eventos das cidades, eles ficam destinados mesmo à Secretaria de Cultura. Isso acontece. Porém, a gente tem que levar em conta que evento não é política pública para a cultura, né? Então, política pública é diferente de eventos. Eu vou até compartilhar essa outra tela aqui, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes quem faz a política pública, quem está na Secretaria de Cultura, acha que política pública para a cultura são eventos, e é diferente. Muitas vezes, os órgãos governamentais, vou colocar aqui para ficar fácil, da cultura, ficam responsáveis pelos eventos da cidade. O que são esses eventos? Geralmente, né? O que é que a Secretaria de Cultura geralmente cuida? Ela cuida de carnaval, aniversário da cidade, festas juninas, Natal. Geralmente cuidam disso. Carnaval é algo que começa e termina. Evento de aniversário da cidade começa e termina. Festa junina começa e termina. Comemoração do Natal começa e termina. E cada cidade vai ter eventos particulares também. Né? Então, a gente vai ter aí, às vezes, na festa da uva, festa da batata, né? Cada cidade tem seus eventos particulares ao longo do ano. O problema é que os eventos, como eles têm, né, começo, meio e fim, então, eventos têm começo, meio e fim, quando eles finalizam, não há produto cultural. Né? A gente não tem resultado cultural de forma perene. É diferente quando a gente está falando, por exemplo, de política. Por que é diferente? Porque a política pública para a cultura, ela vai fazer algo que seja... Olha como que a autora coloca. Vou até copiar aqui. Vou colocar aqui, que eu acho que ele está bem legal. O que é política pública? Trata da escolha de diretrizes gerais. Então, nós vamos escolher quais são as diretrizes. O que são diretrizes? Quais são os princípios? Qual o direcionamento? Para onde nós vamos caminhar? Né? Quais são os nossos pilares da nossa política pública para a cultura? Que tem uma ação, ou seja, não adianta você falar que as suas diretrizes, por exemplo, é fomentar a cultura na criança e no adolescente, você falar que a sua diretriz é fomentar a cultura para, enfim, para diversos pontos aí, se isso não está, se isso não tem uma ação. É muito importante ter uma ação. E essas ações, elas devem estar direcionadas para o futuro. Essas diretrizes têm que estar direcionadas para o futuro. Então, não adianta ter diretrizes, ter projetos, ter ideias, se eles não estiverem acompanhados de ação. E quando a gente fala de política pública,
elas têm que estar direcionadas para o futuro. O que é que comemorar o aniversário da cidade está direcionado para o futuro? Nada. É importante comemorar? Claro. Mas isso é política cultural? Não. Né? Cuja responsabilidade é predominantemente dos órgãos governamentais. Então, quem faz política pública para a cultura são os órgãos governamentais da cultura. Por isso que é importante ter órgãos governamentais que pensem em cultura, os quais agem almejando o interesse público pelos melhores meios possíveis. Então, aí a gente já vai continuar aqui nesse texto dela, que é muito bom. Então, vamos continuar aqui o que ela fala. Vou compartilhar outra tela com vocês. Tem como dar um zoom aqui. Então, no entanto, ainda é muito reduzida a atenção dada por políticos em geral e cientistas sociais às políticas públicas da área cultural, sejam elas oriundas de órgãos federais, estaduais ou municipais. Tal como apontava Mário Bruckmann Machado, em 1984, página 7, esse aí é o livro, em 1982, durante um seminário realizado em São Paulo. É lógico que a gente sabe isso, né, gente? Realmente é muito reduzido. Passados mais de 20 anos, é significativo que, embora a política cultural tenha se transformado e ganho tanto estudos empíricos e teóricos nas ciências sociais, na área acadêmica das políticas públicas, é ainda um tema, se não desconhecido, ao menos desconsiderado. Na verdade, é no âmbito dos estudos voltados para as comunicações que encontramos mais pesquisas e artigos sobre o tema. Quanto ao desinteresse com que a maior parte dos políticos trata a política cultural, penso que hoje, mais do que apontar outras carências com uma maior prioridade, dada a falta de organização democrática da cultura, podemos afirmar que trata-se de preconceito e ignorância em relação ao assunto, né? Primeiramente, é preciso ter em conta que a cultura é um direito. E, nesse sentido, é muito mais que uma atividade econômica, embora a economia da cultura tenha hoje papel importante na geração de empregos. Vamos ler aqui o item 1zinho aqui. Com dados defasados, há um texto interessante que traz dados de 94. A cultura brasileira, considerando todos os seus setores, empregava cerca de 510 mil pessoas, divididos em 391 mil empregados no setor privado, 69 mil trabalhadores autônomos e 49 mil nas administrações públicas. Esse contingente é 90% superior ao empregado pelas atividades de fabricação de equipamentos e material elétrico e eletrônico. 53% superior ao da indústria de material de transportes, incluída a automobilística, autopeças e fabricação de veículos. 78% acima dos serviços industriais de utilidade pública, energia elétrica, água, esgotamento sanitário. Com relação ao setor de comunicação, o total de empregados da cultura é 2,8 vezes maior, né? Então, a gente tem que a cultura, ela é uma atividade econômica e a economia da cultura é muito importante, mas, além disso, a cultura, ela é um direito. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora
uns dados um pouquinho mais atualizados para vocês verem como que são os dados agora mais atualizados. SIIC é o Sistema de Informações e Indicadores Culturais. Esse sistema, ele é mantido, né, pelo IBGE e ele, né, é mantido desde 2007, o último levantamento foi em 2018. E ele, olha aqui, o setor cultural, ele emprega 5,2 milhões de pessoas em 2018. Vamos ver aqui, que em 94, empregavam cerca de 510 mil pessoas. Agora nós estamos falando de 5,2 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos falando de um crescimento aí, ó, de muitas vezes mais, vamos ver, de 10 vezes mais, né? Um crescimento de mais de 10 vezes, né? Tendo movimentado 224 bilhões de reais. Isso é muito importante. Bilhões de reais. Então, aqui ele vai falar, ó, o setor cultural ocupava em 2018 mais de 5 milhões de pessoas, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua, representando 5,7% do total de ocupados no Brasil. Olha isso. Mais da metade eram mulheres, pessoas de cor ou raça branca, com menos de 40 anos de idade. Além disso, se comparado ao total das ocupações, o percentual daqueles com nível superior era maior. Então, assim, gente, depois vocês podem procurar, né? SIIC, ele é o Sistema de Informações e Indicadores da Cultura. Tem vários indicadores importantes, tem várias informações importantes. Percebam que a gente está vendo, né, na agência de notícias do IBGE, vocês podem procurar por aqui também. Mas é muito importante entender que a cultura representa, sim, um papel muito importante na economia, mas, e aí a gente volta, né, para o que foi falado aqui, além disso, a gente precisa entender que a cultura, ela é um direito. E isso está na nossa Constituição, né? Então, como a cultura ela é um direito, ela tem que Constituição, direito à cultura. Como a cultura ela é um direito, ela tem que ser garantida pelo Estado. E quem fala isso é a nossa Constituição. Então, quando um governante ele fala que a cultura não importa, que ele vai acabar com a cultura, que essas coisas que vocês já devem estar cansados de ouvir, essa pessoa, esse governante, ele está indo contra a própria Constituição Federal. Por quê? Na seção 2, no artigo 215, né, ele vai falar que nós temos direito à cultura, isso antes. Mas no artigo 215, ele fala que é papel do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e que o Estado apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Que o Estado protegerá as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros povos participantes do nosso processo civilizatório nacional, que disporá sobre a fixação de datas comemorativas, aí tudo bem, estamos falando de evento, e aí vai falar sobre o Plano Nacional da Cultura aqui, né? Não. Mas que, isso é muito importante, é papel do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais.
Porque a gente só se entende como nação porque existe a cultura. E para além dos resultados econômicos que a cultura gera, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai conversar com alguma pessoa, ela pensa só em recursos, só em dinheiro. Então, tudo bem, você mostra os dados em dinheiro. Mas, se você for conversar com alguém que está preocupado com um pouquinho coisa além disso, você, além dos dados do financeiro, você fala também do direito que todos nós temos ao exercício, né, da cultura. Os direitos sociais são aqueles que dizem respeito a um mínimo de bem-estar econômico, de participação, de ser e viver na plenitude a civilização. Direitos cuja conquista se deu a partir do século XX e que se preocupam mais do que com igualdade do que com liberdade. Para a gente se sentir pertencente a um povo, a gente precisa estar culturalmente conectado com esse povo. A cultura são os modos de fazer, de agir, de pensar desse povo, né? E a arte é a expressão dessa cultura. Então, e a cultura é um direito social. E vai garantir o quê? Um bem-estar econômico, de participação, de ser e viver na plenitude a civilização. Mas, para concretizá-los, é preciso admitir um grau maior de intervenção do Estado na vida dos cidadãos por meio dos mais variados mecanismos e instituições que assegurem sua implementação e observância. É o caso da educação, da saúde e da moradia, que hoje são direitos a que todo cidadão deve ter acesso, direitos garantidos pela Constituição da maioria dos países modernos. Sendo direitos do cidadão, são também dever do Estado. Então, a partir do momento que a cultura, o exercício do direito cultural, o acesso aos bens e aos equipamentos culturais, eles são nossos direitos, eles são deveres do nosso Estado, que, por sua vez, deve promover o acesso a todos e gratuitamente. Então, isso é dever do Estado e está na nossa Constituição. Com isso, vamos passar para cá. O Estado, ele aumenta a sua intervenção, não só para fazer vingar esse direito, mas também promovendo esse serviço, aumentando-lhe os encargos e tendo como espelho reverso o aumento dos encargos do cidadão, caso da tributação, para suprir o Estado com os recursos para implementar o direito que foi imposto. O mesmo pode-se dizer em relação à cultura. E mais, é possível que Só um comentário antes, né, gente? Nós pagamos o Estado, os nossos tributos, para que o Estado tenha condições de prover os nossos direitos. Isso é a nossa teoria. Na prática, a gente sabe que existe muita corrupção, muito desvio de dinheiro e muitos direitos não são garantidos, mesmo estando na Constituição. Mas partindo do pressuposto que, embora a gente ainda não esteja nesse estado ideal, um dia chegaremos, né? Continuando. E mais, é possível que o Estado, ao prover esse serviço, interfira em outros direitos, como o da liberdade, mesmo que para garantir o acesso aos outros. Em outras palavras, para garantir a liberdade, a igualdade, às vezes esbarramos na questão da liberdade. Recordemos uma proposição que continua atual, é a busca da convergência entre o liberalismo e algum tipo de utopia igualitária, e nesse processo igualitário, que é a própria democracia,
procura-se resolver a contradição igualdade e liberdade. Ora, nesse aprimoramento democrático, onde ocorre essa luta contra privilégios e em busca de uma socialização, não apenas bens materiais, mas acesso à cultura, e nesse sentido o Estado é responsável pela promoção da política cultural, nela incluída a defesa do patrimônio. No Estado democrático, o papel do Estado no âmbito da cultura não é produzir cultura. Não é dizer o que ela deve ser, dirigi-la, conduzi-la. Isso aqui, gente, é tão importante, mas isso é tão importante. Pensa no seu município. Não é papel do Estado fazer festival. Não é papel do município fazer festival municipal de teatro. Não é papel do município gerir equipamentos culturais. Não é papel do município produzir cultura. Porque no Estado democrático, o papel do Estado não é produzir cultura. Dizer o que ela deve ser, dirigi-la ou conduzi-la. Quem produz a cultura é a sociedade. São os artistas. O Estado, ele tem que formular políticas públicas que tornem a cultura acessível, divulgando-a, fomentando-a, como também políticas públicas que possam prover meios de produzi-la, pois a democracia pressupõe que o cidadão possa exercer sua visão de mundo em todos os sentidos. Isso, gente, é muito importante. Quando a gente coloca na mão do município a responsabilidade de prover a cultura, de produzir a cultura, pensando nos nossos mecanismos eleitorais, nas gestões que são apenas de 4 em 4 anos, e que, se quem produzir a cultura vai mudar a cada 4 anos, porque muda-se a gestão, muda-se a visão, você não vai ter cultura, você vai ter evento. Porque não tem como ser uma coisa contínua que acaba de 4 em 4 anos. Quem tem que produzir cultura é o artista. O que o Estado tem que fazer? Ele tem que tornar essa cultura acessível, ele tem que divulgá-la, fomentá-la e prover meios para que o artista possa produzir a cultura. Então, o que é isso, gente? Se vocês têm um grupo de música na sua cidade, o Estado, o município, ele não tem que tornar o seu grupo de música, agora ele é propriedade do município e o município que cuida. Não. Ele tem que te estimular, te fomentar, prover os meios. Como? Por meio fundos de cultura, leis de incentivo à cultura, editais de distribuição, né, de recursos para a cultura. Por quê, gente? Porque isso movimenta dinheiro, isso faz a cultura acontecer, isso movimenta a economia, isso traz desenvolvimento social, né? Às vezes a gente fica pensando que o Estado, né, o ente público, ele tem que ser gerido como uma empresa. Mas a finalidade de uma empresa e a finalidade de um órgão governamental são completamente diferentes. A finalidade da empresa é oferir lucro para poder distribuir entre seus associados, entre seus sócios. A finalidade do Estado é promover bem-estar social. O que adianta? Finalizei a minha gestão, nós estamos com X milhões de reais no cofre público. E o resto da cidade é uma coisa, né? Você sabe o que é. Não adianta nada, porque você não atingiu qual é o objetivo do Estado. Então, vamos continuar. Assim, se de um lado se rechaçam as iniciativas que favoreçam a cultura oficial, a imposição de uma visão monopolizada pelo Estado do que deva ser a cultura brasileira, por outro, não se pode eximir o Estado de prover esse direito social,
de estimular e animar o processo cultural, de incentivar a produção cultural, sem interferir no processo de criação e preservar os seus patrimônios móvel e imóvel. Na nossa discussão, esse é um ponto interessante, pois diz respeito à questão da autonomia, da emancipação das forças culturais. Durante anos fomos tutelados. O ufanismo era a tônica. Depois, no período democrático, chegamos a enveredar pelo caminho oposto, fechando as brechas para o florescimento de uma cultura autônoma. Não podemos deixar de lembrar do que aconteceu com o cinema, uma das formas artísticas mais consolidadas durante o regime militar. Na volta ao regime democrático, em movimento de contração paradoxal, o cinema estrangeiro pôde questionar na justiça a forma como o Estado organizou a política cinematográfica, asfixiando o espaço existente para a expressão da produção cinematográfica nacional e, consequentemente, abrindo novos para o cinema concorrente. Distanciando-se um pouco mais dos anos de chumbo, o primeiro presidente eleito pelo voto direto propôs encolher os espaços culturais, quando não exagero de extinguir as estruturas culturais. Sobre a crítica cerrada da imprensa que denunciava o favoritismo estatal, o corporativismo, a corrupção, o empreguismo, o cartorialismo artístico-cultural, a responsabilidade do Estado se tornou omissa. Alguns artigos enfatizaram, inclusive, que as saídas possíveis para o desenvolvimento da produção cultural estariam no uso das próprias forças das atividades culturais, valendo-se para tanto de uma dose de inventividade, saúde e coragem. O comedor de Marajás, aproveitando esse clima, se negou a propor iniciativas concretas, argumentando que o governo não pode ter política cultural, já que o Estado que empresa espetáculos, patrocina artistas ou promove iniciativas, na verdade, favorece uma cultura oficial. Assim, proibiu que a gerência de teatros, festivais, concertos, exposições, biblioteca, museus ficasse a cargo dos artistas, empreendedores culturais e educadores, não dos burocratas. Ironicamente, não pôde acreditar uma política cultural os benefícios indiretos que seu famoso plano econômico trouxe como consequência. Referimos-nos à abolição da subvenção ao cinema estrangeiro, decorrente da remessa de 60% de seus rendimentos a um câmbio oficial, que chegou a uma defasagem de mais de 122% em relação ao câmbio paralelo. Por ter passado desapercebido, relato brevemente o que ocorreu. Com as mudanças na política econômica, essa situação foi alterada. O câmbio oficial foi extinto e introduziu-se o câmbio livre, ou seja, o Banco Central deixou de estabelecer uma cotação oficial para a conversão. Continuaram a existir as cotações do dólar turismo e do dólar no mercado paralelo. Mas as remessas de lucros passaram a ser cotadas no câmbio livre, regulado pela oferta e pela demanda, flutuando conforme a realidade cambial do país. Em outras palavras, houve uma aproximação entre o valor do dólar livre e do dólar paralelo. A subvenção às matrizes estrangeiras é pouco significativa do ponto de vista de uma economia de divisas para o país. O total remetido no primeiro semestre de 89 representa aproximadamente 4% do nosso saldo comercial de janeiro. Mas é prejudicial uma política cinematográfica de incremento à produção nacional, ao mesmo tempo que incentiva a importação de filmes estrangeiros. Se considerarmos que antes do plano o ingresso era vendido a $1, no câmbio paralelo a 78 cruzeiros, e que o produtor recebia 33% desse valor, mas com um mínimo de um mês de diferença e, portanto, um valor corroído pela inflação, para que o produtor obtivesse um retorno de $500 mil, o orçamento de um filme médio, seria preciso que ele fosse assistido por 1,5 milhão de espectadores.
Isto é, que todos os filmes produzidos tivessem sempre o sucesso dos Trapalhões, que vence a concorrência de inúmeros filmes estrangeiros, inclusive Fátima e sua milionária campanha publicitária. No caso dos filmes estrangeiros, as matrizes não têm as mesmas dificuldades. Seu lucro provém da média dos filmes que importam e podem oferecê-lo por um preço relativamente abaixo do nacional, mesmo tendo altos custos de produção, já que esses custos são abatidos primeiramente no seu mercado interno. A remessa ao câmbio oficial era, portanto, um incentivo extra significativo. Um total de, nem sei falar esse número, 23 bilhões 540 milhões 980 mil, não, 23 milhões 540 mil 908 reais e 31 centavos no primeiro semestre de 1989, que contrabalanceava com o preço reduzido dos ingressos do Brasil. No entanto, não são apenas as matrizes estrangeiras que tiravam vantagem da situação. Os darwinistas brasileiros, que na sua esperteza se julgavam mais aptos a sobreviver na selvageria da sociedade hiperinflacionária, logo encontraram uma forma de ganhar sua fatia deste bolo. Alguns distribuidores e exibidores brasileiros abriram nos Estados Unidos uma empresa que compra os títulos americanos, remete-os para a distribuidora brasileira e depois envia 60% dos lucros permitidos ao câmbio oficial para fora. Mas se a repercussão das medidas contidas no plano de Collor atingissem desfavoravelmente os setores que comercializavam o filme estrangeiro por conta da falta de uma política cultural e de instituições culturais, houve uma paralisação das atividades no âmbito da produção cinematográfica nacional até a chamada retomada do cinema brasileiro. Aqui no item 3, aqui, vamos ver. Nós vamos ver sobre esse momento no artigo de Campos. Voltando à nossa realidade, é também interessante notar que hoje, com a difusão do conceito de globalização, entendido genericamente como uma abertura de via dupla ao mundo, já não se aponta o perigo da aculturação, especialmente da música totalmente despida de identificação, e da necessidade da busca das raízes autênticas que formam a nacionalidade. Na balança da nossa identidade, nota-se que a cultura tem pesado mais que a nação ou o local espaço de origem que ela está envolvida, por intercâmbios versáteis e em contínua formação. Já se incorporou a crítica de que é enganoso buscar uma identidade brasileira, uma memória brasileira. Por outro lado, mais que contrapor a essa pseudonicidade, as inúmeras identidades, creio que Ortiz foi feliz ao afirmar que a questão que se coloca é: quem é o artífice desta identidade e desta memória que se querem nacionais? A que grupos sociais elas se vinculam e a que interesses servem? Sem dúvida, o Estado articulou que identidade e memória mereciam ser incentivadas, e a história do nosso cinema espelha bem como essa expressão cultural foi apropriada pelos diversos governos que a ligaram à interpretação da identidade nacional, à estruturação e consolidação de uma sociabilidade vinculada ao território interno dos Estados-nação, mas também à formação do senso de nação republicana e, recentemente, a globalização. Mas trata-se de um estado de globalização imposto unilateralmente. É nesse sentido que, conforme Martinez, os princípios e as políticas de resguardo e preservação dos símbolos nacionais e da diversidade cultural, inclusive, que tem despertado o desenvolvimento audiovisual em relação em diversos países, precisa ser entendido como uma reação.
Trata-se de um processo em que Hollywood surge, sem dúvida, como o maior emblema, embora possamos identificar a gênese da distribuição de seus tentáculos muito antes dos anos globalizantes. Por outro lado, diversidade também pode ser pensada não só como reação, principalmente quando deixa em segundo plano as diferenças de classes e passa a ser apenas cultural, evidenciando uma retomada de um conceito de culturalismo em novas bases, sem polarização ideológica, embora também devemos notar que as visões culturalistas têm os mesmos pais fundadores, mas não são homogêneos em sua totalidade. Houve na última década uma reinterpretação na forma de pensar a política, agora centrada principalmente nos aspectos culturais e que coincide com o momento que os Estados Unidos formataram ao mundo a sua imagem. Conforme Burdett e Wohlkott falam assim, trata-se de um discurso que, ao mesmo tempo que serve de instrumento para a construção de políticas públicas e privadas, é também instrumento de avaliação dessas políticas e apoia-se numa série de oposições que nós vamos ver a seguir. Então, essas são as oposições que ele coloca aqui para nós. Liberdade versus coerção, aberto versus fechado, flexível versus rígido, dinâmico móvel versus imóvel paralisado, futuro, novidade contra passado, ultrapassado, crescimento versus imobilismo, arcaísmo, indivíduo, individualismo versus grupo, coletividade, diversidade, autenticidade versus uniformidade, artificialidade, mercado democrático, Estado autocrático. Ora, o que se coloca é que o Estado é uma negação da própria democracia, da diversidade, da liberdade. Essa oposição mercado-Estado tem afinidade com o que Curtis, 2001, afirma quando diz que, quanto mais nos anos 80 e 90, a cultura era economizada, mais a economia era culturalizada no pensamento ideológico. Na verdade, Estado e mercado representam apenas dois polos da socialização capitalista e não podem ser jogados um contra o outro. Mas o movimento que ocorreu da integração nacional, da estruturação e consolidação de uma sociabilidade ligada à nação, da identidade nacional à globalização, que dissolve a ideia de nação e que compõe o culturalismo, portador da bandeira da afirmação da diversidade, não é exclusivo do Brasil. A diversidade também surge como oposição e se mistura ao ruído dos motores de uma indústria multinacional de controle concentrado e altíssima capacidade. Se há cada vez mais controle da rede hegemônica, há também cada vez mais e por toda parte
a proliferação da produção independente, impulsionada por políticas culturais que sabem da importância da reação diante deste paradoxo. Especialmente na gestão do ministro Gilberto Gil, passamos a ter uma política cultural cujo projeto acentua o binômio entre diversidade e desigualdade, desfazendo-se daquela exclusivamente sobre a identidade nacional. Aqui enfatiza-se a distância do culturalismo, seu confinamento de minorias e culturas, e busca-se uma identidade dialógica, intercultural, que se hibridiza e se relaciona. Certamente, a diversidade enfatizada por Gil em seus discursos não é aprofundar divisões sociais ou mesmo divisões de poterris, como a dos baianos, dos urubais, do grupo cearense, do Rio Grande do Sul, ou ainda reeditar antigas disputas entre paulistas e cariocas. A noção de diversidade cultural é para nos ajudar a procurar caminhos e a reorganizar uma agenda de emancipação e realização humana. O próprio termo multicultural, reproduzido em discursos dos agentes governamentais referente ao reconhecimento das culturas marginalizadas. Nesse sentido, é interessante notar que, pela primeira vez, mais concretamente, durante a reforma administrativa de 2003, Gilberto Gil criou uma Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural. No entanto, segundo seu secretário, a tal secretaria reconhece situações específicas, não deve existir, situações específicas derivadas das distinções de classe e do mundo do trabalho. Também segue a revisão do Plano Brasil de Todos, que aprovou a criação do programa Brasil Plural, Identidade e Diversidade Cultural, cujo objetivo talvez se distancie do que o próprio ministro afirma, pois o texto diz que trata-se de garantir que os grupos e as redes responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira tenham acesso aos movimentos, aos mecanismos de apoio necessário à valorização de suas atividades culturais, promovendo o intercâmbio cultural entre grupos e regiões culturais brasileiros, considerando, características identitárias de gênero, de orientação sexual, grupos étnicos, etários e das culturas populares. Antes de abordarmos, na época, a gestão do Ministério da Cultura, analisemos como esse processo se construiu no Brasil, como a questão da diversidade foi assumida enquanto chave para a elaboração de uma política cultural diferenciada.
Depois dessas questões aí de reflexão, vamos continuar. Se entendermos os primórdios da preocupação do Estado com a questão cultural ainda no século XIX, sob a influência europeia, a ideologia positivista de que o Brasil precisava ser, né, civilizado, quando cultura significava civilização, estava imbrincada na educação, foram assim criadas instituições como bibliotecas, escolas de belas artes, museus, arquivos. Sem dúvida, o avanço é, em muitos sentidos, radicais, pois, ordinariamente, a preocupação já não é com a nação, mas com a sociedade. Já superamos o paradigma da nacionalidade, não se trata mais de construir uma nação, mas de democratizar uma sociedade injusta e desigual, de construirmos um diálogo para o mundo. Não podemos deixar de evidenciar o peso desse legado e perceber o quanto ainda somos credores dos resquícios desse passado. Foi especialmente com a Revolução de 1930, quando o processo de modernização conservadora se acelera e que, diversamente do que aconteceu na Europa, onde a partir dos conflitos nascidos no interior de uma sociedade civil já constituída, procura-se controlar a sociedade, civilizar as classes populares, com o objetivo essencial de manter a ordem burguesa, ameaçada pelos movimentos de esquerda. Aqui, por meio de um processo dirigido pelo Estado, o processo educacional adquire uma função muito importante. E ainda hoje a educação é apresentada como um direito e um instrumento fundamental. Isso sem esquecer a contribuição dos modernistas, principalmente de Mário de Andrade, nosso primeiro dirigente público de cultura, e seu anteprojeto para a criação de um serviço de proteção ao patrimônio artístico nacional, cujos desígnios ainda hoje respingam no antigo MINC, né? Hoje Secretaria Especial de Cultura. E a nossa tão proclamada diversidade regional, econômica, social, cultural, não foram os pensadores conservadores e suas soluções autoritárias para a questão da organização nacional ou da construção da cidadania pela via corporativa que ergueram pela primeira vez no início do século XX, inclusive com o objetivo de, a partir dela, criar condições de formular uma consciência nacional? Ora, essa ideologia positivista que vem do século XIX permanece nos anos 30, 40 e em parte dos anos 50 naquelas instituições herdadas. Em suma, se no nosso passado não tivemos uma sociedade civil forte e organizada, capaz de fazer com que o Estado respeitasse os limites impostos pela sociedade à sua ação, neste momento, o Estado consegue impor sua tutela sobre o sistema educacional e é sob a longa gestão do Ministério da Educação. Capanema, que, em pleno autoritarismo de Vargas, o Estado será, em parte, mecenas de diversos projetos. Portanto, a autonomia do campo cultural foi obscurecida. Ele é invadido pelo autoritarismo e depois será marcado pelo paternalismo do Estado. Talvez seja neste momento, inclusive, que o Estado passou a absorver da sociedade tudo o que pudesse ser renovador, mas que assumiu o sentido de único realizador ou cujo apoio tornara-se indispensável. E no pós-45, é interessante ver como diversos agentes do setor cafeeiro ou cultural e, ao invés de proporem a diminuição do grau de centralização ou de concentração das decisões no âmbito do Estado, passaram a sugerir a privatização do Estado, introduzindo os interesses em sua estrutura.
Um ícone deste movimento é, certamente, Jorge Amado e seu projeto de um Conselho Nacional de Cinema. Na verdade, um órgão abrigado nas estruturas do Estado, mas sob o controle do setor dos produtores cinematográficos. O mesmo irá ocorrer efetivamente com a Embrafilme, com Cine, quando o cinema deixou de ser uma atividade regulada apenas pelas leis de mercado. Como afirma Farias, na Embrafilme, nos reuníamos, conversávamos, anotávamos as medidas que queríamos e íamos para o Conselho Nacional de Cinema lutar por elas, impor, discutir e votar. Acabamos implantando uma série de coisas que foram permitindo o avanço do cinema. Na verdade, se essas instituições foram uma tentativa do governo militar monitorar o cinema, é preciso lembrar que podem ser pensados como resultado de uma luta do cinema brasileiro muito anterior ao regime militar. Isto é, a culminância da luta em torno do próprio Conselho Nacional de Cinema, proposto por Jorge Amado, e, sem dúvidas, o que mais contribuiu para que a política do cinema acabasse sendo feita pelos próprios cineastas, sem intermediação de um burocrata, foi o nacionalismo dos cineastas. É esse movimento contraditório que é rico e precisa ser mais estudado. Como se sabe, foi com Mário de Andrade que pela primeira vez se formulou uma política cultural no sentido público e não apenas voltado para as elites, a elite nacional agrária oligárquica. A cultura passou então a ser um direito de todo cidadão. E embora esse momento de ruptura não tenha perdurado, seus sinais serão retomados posteriormente. Por outro lado, com a estruturação do Estado vanguardista, também herdamos deste período instituições públicas na área cultural mais forte e que, consequentemente, tiveram mais condições de atingir um espectro maior da população. Além disso, não podemos deixar de lembrar que, se há censura e o famigerado DIP no Estado Novo, há, por outro lado, proteção e incentivo à cultura e projetos sistêmicos, como no livro Estado e Cinema no Brasil. Alguns projetos serão implementados, outros, como o de Lorival Fontes, de uma grande potente estação de rádio com alcance sobre todo o país, não chegaram a germinar. Também, durante a ditadura militar, encontramos essa ambiguidade, como o da Embrafilme, conforme afirmamos acima. Acho que a gente tem uma questão que eu vou colocar aqui para reflexão, né? Pra gente.
Depois dessa reflexão, vamos dar continuidade aqui, agora falando do regime militar. O regime militar, ele revigorou temas da era getulista, como a questão da integração nacional, que será, enfim, atingida em sua plenitude, mas já em um meio em que as indústrias culturais estão se impondo com toda força, transformando o meio cultural, seja no aspecto da profissionalização, do progresso técnico e midiático. Com a ascensão do presidente Fernando Collor de Mello, tem-se o início do chamado desmanche do Estado. A determinação neoliberal e globalizada da redução do Estado e sua respectiva desregulamentação, privatização, livre comércio, concorrência solta, que levou à implosão da máquina das empresas públicas e de diversas das instituições do Estado, inclusive o próprio Ministério da Cultura, que voltam a existir na gestão de Itamar Franco. Uma esperança. Há um desmantelamento deliberado do Estado social e é cada vez mais claro o crescimento correlativo do Estado penal. Antes, porém, temos também um período que se constitui uma sólida indústria cultural. Sombreando muitas vezes a posição do Estado, mas sem aniquilá-la. A própria Lei Sarney, de 86, que se apresenta como a primeira lei de incentivo, mote para outras, como a Lei Rouanet, 1991, mas também aquelas estaduais, municipais, era uma forma de toldar o intervencionismo do Estado militar, que sucedeu, ou quem sabe, para se contrapor ao recém-criado Ministério da Cultura. Quando a cultura tem um ministério específico reconhecendo a singularidade da política cultural. A cultura não pode estar vinculada, ela é singular. Na verdade, nos anos 90, se transformou a relação com o Estado, pois que indiretamente passou a incentivar a produção. Em outras palavras, por meio tortuosos, como as cenas de um novo tipo, passou ele próprio a financiar a produção audiovisual, inclusive porque várias das empresas que aplicaram recursos em atividades estaduais são estatais. Em atividades culturais são estatais. Assim, quem atualmente financia a produção é o próprio contribuinte. Trata-se de uma apropriação gratuita do capital e da cultura pelos interesses privados e ainda com fama acreditada à iniciativa privada. No caso do cinema, se por um lado não há mais tutela do governo, com comissões que selecionam filmes capazes de obter recursos do Estado, por outro, o que conta é a capacidade do produtor de atrair uma empresa pagadora de impostos que, por sua vez, não corre qualquer risco. Além disso, critica-se também a concentração desses recursos em alguns estados, em detrimento de outros, e a aplicação em setores com maior retorno de imagem positiva da empresa. Aqui a gente está falando de alguns percalços das leis de incentivo, né? As leis de incentivo, elas são financiadas pelo próprio contribuinte, pelo próprio cidadão. Quem fica com a fama são as empresas privadas, né, que ao invés de pagarem seus impostos diretamente ao governo, financiam um projeto. E muitas vezes esses recursos são concentrados. Então, acho que aqui cabe uma questão para reflexão, vou colocar aqui a nossa questão para reflexão 4.
essa questão, né, que a gente colocou para reflexão, acho que alguns pontos têm que ser levados em conta, né? A gente está falando, né, de contribuinte financiar a cultura, da empresa privada levar a fama, de ser extremamente burocrático e qualquer risco envolvido na gestão desses recursos é do próprio proponente, que é o artista, né, o grupo cultural, como a gente vai ver posteriormente quando estivermos vendo, principalmente a instrução normativa de 2019. E, além disso tudo, tem a imensa dificuldade da captação de recursos, né? Além de tudo, mesmo quando a pessoa consegue ser aprovada, ela ainda tem ainda a dificuldade da captação de recursos, que é uma dificuldade real. A gente não pode minimizá-la. Então, vamos continuar aqui. Aí, lembrando, a gente, que as leis de incentivo, tem a Lei Rouanet e a gente tem a Lei de Incentivo do Audiovisual, né? São leis diferentes. Sem dúvida, com o governo Lula, assistimos uma mudança significativa na política cultural. Pensando em cidadania, passou a se levar em conta a diferença como característica dos homens enquanto indivíduos, mas que em todos, sem distinção, tenham direitos aos benefícios. Pois, enquanto cidadãos são todos iguais, ao menos perante a lei. E com relação a certos direitos estabelecidos como fundamentais, e nesse sentido foram abertas formas de expressão cultural que estavam sufocadas ou desassistidas. Recorremos mais uma vez a Machado, que afirmava que nos anos 80 não existia uma política cultural, com um comando centralizado, metas definidas e aferição de resultados. Uma política que integrasse organicamente as diversas ações executadas pela Agência de Fomento da Área. É certo que, segundo o autor, que anteriormente houvesse sim tentativas nesse sentido, como aquela de formular uma política cultural centrada na defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural, uma política que, ao procurar recuperar e conservar o passado, foi conservadora. Afirmava também que, dada a diversidade das agências culturais, seu caráter clientelístico, mas também pluralista e assistencial, o que tínhamos eram políticas públicas e não uma política cultural. Situação essa de desorganicidade e das agências, o que involuntariamente possibilitou um relativo grau de autonomia. O autor ressalta ainda o fato de que essas políticas públicas são implementadas por órgãos dos mais variados que mantêm poucas relações entre si. Se com isso Machado procurou referir-se aos vários órgãos do âmbito cultural que estavam fora do Ministério, né, da Cultura, Educação e Cultura, por exemplo, que certamente continuavam, né, fora na época atual, Ministério da Cultura, no caso da atual política cultural implementada pelas agências da área cinematográfica, por exemplo, poderíamos acrescentar que a política desenvolvida por vários outros órgãos continua a interferir diretamente nos âmbitos da responsabilidade daquelas agências com a produção, distribuição e exibição. Curioso notar que Machado faz essa análise antes mesmo da existência do Ministério da Cultura, em 1985. Continuando, mas que se sustenta ao menos até o início da gestão do ministro Gilberto Gil em 2003. Não por acaso, o ministro tem feito referência sobre a necessária transformação de uma política de cultura numa política pública de cultura. Faz total diferença essa palavra.
Então, depois dessa reflexão, vamos continuar. Sem desconhecer as lições dos teóricos clássicos de transformar sem dar as costas para o que existe, o tratamento da cultura como política pública e desta como política cultural avançou muito nos últimos anos, abrindo perspectivas novas. Na época, né, o Ministério contava com 6 secretarias sistêmicas, orientadas por especificidades, mas dentro de uma pauta que privilegiava a universalidade, de políticas culturais, de programas e projetos, do audiovisual, de articulação institucional, da identidade e diversidade cultural e a de fomento e incentivo à cultura. Destas, apenas uma dirigida a um setor específico, o audiovisual, a política deixou o balcão e se tornou pública e cultural, ao formular projetos e incentivar o desenvolvimento cultural, articulando relações dentro e fora do governo, embora essas últimas nem sempre tenham sucesso. Se, por um lado, a nova formulação teórica que embasa a política cultural exige uma maior articulação em relação a todas as ações governamentais, nem sempre isso se torna realidade. Há uma enorme dificuldade de avançar nas relações com os demais ministérios e com o próprio executivo. Atualmente, então, nem se fala. Mais próximo, então, estão as ONGs e mesmo os organismos internacionais como a Unesco. A exigência de uma maior articulação governamental, seja com a educação, com a saúde, com a economia, é fundamental. Mas, por outro lado, já há outras iniciativas mostrando que é possível haver mais integração. Nesse sentido, podemos citar o Sistema Nacional da Cultura, né, que a gente falou na aula anterior. Desde 2005, atrai estados e municípios para assinatura de protocolos de intenção e que tem como objetivo que cada ente federado tenha seu órgão gestor específico para a política pública da cultura, um sistema de financiamento para a execução das políticas, um plano de cultura pactuado com a sociedade, um conselho de cultura atuante e participação na Conferência Nacional de Cultura, através da Conferência Municipal, Intermunicipal ou Estadual, além de um conjunto de leis e instrumentos normativos que asseguram a permanência e desenvolvimento desse novo modelo de gestão para o setor cultural. Gente, isso é tão importante, né? A gente viu como o sistema foi bem pensado, né? O sistema, ele é muito importante. A gente tem que lutar muito para que esse sistema realmente seja implantado, para que ele realmente esteja em funcionamento, porque ele é a chave, ele é a solução para muitos dos problemas que os artistas, os produtores, os gestores, os fazedores da cultura enfrentam. Outro grande projeto que está sendo acompanhado com grande interesse por parte de agentes culturais e imprensa são os pontos de cultura escolhidos a partir de chamada pública. Muito legal os pontos de cultura, né, gente? Final de 2004, o primeiro edital dos pontos de cultura já havia beneficiado 260 grupos culturais de todos os estados do país e após o primeiro mandato do governo Lula, alcançaram o número de 500. A pretensão seria chegar em 2010 com 5 mil pontos de cultura em todo o país. Nós não sabemos, eu vou procurar depois saber se a quantitativa e trago para vocês. Mas, vamos agora problematizar a questão do ponto de cultura, né? Como viabilizar esses pontos de cultura sem que a estrutura burocrática seja um impedimento para a participação de projetos ousados, do cotidiano ou experimentais e de amplas camadas da população? Como ampliar os setores participantes das chamadas públicas, sem atrelar estruturas burocráticas que absorvam parte do financiamento que deveria ir para a atividade fim? Por outro lado, como facilitar o elo entre o governo e os participantes sem desproteger o dinheiro público? Como trazer equipamento e financiamento para as comunidades sem tutelá-las, sem impor um modelo organizacional?
Estas são, sem dúvidas, questões que devem preocupar os atuais intelectuais orgânicos. E o que dizer sobre o tratamento dado aos setores da indústria cultural nacional? Antes de passar para essa parte, né, gente, realmente essa é uma questão para reflexão, com certeza, né? Como é que você facilita a gestão desses empreendimentos, desses projetos culturais, mas você não desprotege o dinheiro público, né? Eu vou colocar essa questão aqui para nós. É interessante, gente, que nessas questões para reflexão, vocês tenham um caderninho aí, anotem, né, para ir criando o próprio pensamento de vocês sobre a questão da política cultural, né? Vamos aqui dar continuidade. A imprensa, com frequência, vem mostrando dados significativos sobre a importância da indústria cultural. O comércio internacional de bens e serviços deve movimentar em 2005 mais de US$ 1 trilhão. No Brasil, a indústria cultural vem ocupando espaços cada vez mais significativos, seja por sua influência na área política, seu impacto nos valores democráticos, no processo democrático, seu papel no âmbito econômico, tendo consolidado há mais de 40 anos no mercado de bens culturais. Isso sem contar que as novas tecnologias digitais estão desconectando os produtos de entretenimento das mídias específicas e os fazendo adaptáveis a múltiplas plataformas, que dirá nesse ano, né, gente, de 2020, a gente não imaginou que seriam tão múltiplos assim, né? Inaugurando novos mercados e habilitando novas formas de exploração do produto cultural. Nesse ponto, cabe uma análise sobre o projeto Ancinave, isso é, uma iniciativa do Ministério da Cultura em transformar a Ancine, Agência Nacional do Cinema, em Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual. Tenho a impressão que isso não foi para frente, que eu nunca ouvi falar desse nome, Ancinave. Possivelmente um organismo com uma atuação mais próxima da que foi extinta Embrafilme e Alfonsine, mas que englobaria o audiovisual como um todo e não limitaria ao setor de cinema e vídeo. Desculpa. Certamente, por meio deste instrumento, havia um projeto de desenvolvimento mais amplo, mas, após uma tramitação conturbada, foi engavetado. Seria esse fracasso comparável ao projeto pelo qual passou o projeto do INC, encomendado por Getúlio Vargas a Alberto Cavalcante? Não foi mesmo.
O certo é que as críticas à Ancinabe, classificada pelo cineasta Cacá Diegues de autoritária, burocratizante, concentracionista e estatizante, faz lembrar aquelas dirigidas ao INC, um órgão burocrático centralizando nas mãos do Estado uma espécie de super DIP. É possível ainda que, tal como ocorreu com a encomenda de Getúlio, o natimorto projeto da Ancinabe, realmente não foi para frente, tenha esbarrado na questão da sujeição ao novo árbitro, já que obedecia ao movimento de retorno da iniciativa do Estado. Portanto, oposto ao neoliberalismo e perda do controle por parte do setor produtor. Não diremos do cinema, mas do audiovisual como um todo. Talvez o Ministério da Cultura, quando propôs a criação da Ancinabe, avançando para a regulação do conjunto das atividades cinematográficas e audiovisuais, tenha justamente desconsiderado que o avanço não deveria se dar em uma única direção, mas do conjunto. Né? Isso é fundamental, passando a entender o audiovisual como uma única face difundida sobre diversos suportes. É preciso unificar esforços em torno de uma política cultural que abarque desde a produção de filmes até jogos eletrônicos, que regule os suportes mais diversos. Isso é muito importante, né, gente? Tem que ser algo múltiplo, único, completo, né? Vamos continuando aqui para não ficar focado tanto no audiovisual. Nesse sentido, né, eles estão aguardando desde um projeto para sinalizar o desenvolvimento desse setor, uma política legal e regulatória que envolva a produção e incorporação de novas mídias, né? Tão necessário, né, as novas mídias, né, gente? A gente tem visto hoje, né, essas novas mídias. É algo, assim, realmente muito importante, né? Vou passar essa parte aqui do audiovisual para não ficar tão focado, né? Então, com isso, fica claro mais uma vez o quão é preciso pensar a política cultural de forma sistêmica e integrada. Não apenas o Ministério das Comunicações, mas também com o da Educação, precisam estabelecer em conjunto com a política cultural. Se há ênfase na economia da cultura, de como as empresas que atuam no mercado vêm contribuindo, por exemplo, significativamente para a geração de empregos, é preciso contrabalancearmos isso com a noção de que a cultura é também um direito, tanto quanto a educação, reafirmando uma política que dê acesso à cultura e à diversidade cultural. É preciso pensar em formação de público, em distribuição, em difusão de cultura, inclusive para evitar a tutela oficial ou reprodução que a indústria cultural já produz. Então, vamos chegando aqui à nossa conclusão. Eu acho que essa parte aqui foi muito importante, que falou aqui no fim, né? A cultura, a gente falou, né? Ela é um direito, além dela ser economicamente muito forte, ela é, antes de tudo, um direito. Então, vamos passar aqui para a conclusão. Diante do que foi exposto, uma das conclusões mais instigantes é refletir sobre uma periodização para as políticas públicas, para as políticas culturais, seus marcos fundamentais. De forma a contribuir para o debate, creio ser possível sugerir que um dos critérios para sua elaboração seja perceber quando as políticas culturais surgem adequadas à definição do que elas são de fato, como se aproximam e como se afastam dela. Foi o que a gente falou no começo, né? Muita coisa é chamada de política cultural, mas não é tudo o que é. Assim, dentro de uma concepção de políticas públicas como um direito, é com Mário de Andrade que pela primeira vez se formulou uma política cultural no sentido público e não apenas dirigido às elites. Em um segundo momento, podemos dizer que temos uma política cultural que tutela a cultura, que é autoritária, mas que institucionaliza organismos públicos na área cultural mais fortes e que procuraram atingir a população brasileira de forma mais ampla. Até os anos 80, a política cultural não se propôs como política pública e, nesse sentido, o que estava mais próximo de ser uma política cultural foram diretrizes conservadoras, de caráter clientelístico, por vezes pluralista e essencial.
O Ministério da Cultura, em meados dos anos 80, embora seja o reconhecimento da singularidade da política cultural, não teve tempo de articular um projeto sistêmico. Outro marco fundamental se dá com a ascensão do presidente Collor de Mello, quando justamente tem início uma inversão dessa institucionalização das instituições culturais e quando se transformou a relação com o Estado, com a própria missão deste em relação à cultura, ainda que indiretamente com as leis de incentivo ele tenha passado a influir na produção muito mais que as empresas privadas. Somente na gestão do ministro Gilberto Gil passamos a ter uma política cultural cujo projeto acentua o binômio entre diversidade e desigualdade, desfazendo-se daquela exclusivamente sobre a identidade nacional, e a questão da diversidade foi assumida enquanto chave para a elaboração de uma política cultural diferenciada. Sem votar para os preceitos do Estado desenvolvimentista, o Estado voltou a um papel a cumprir no desenvolvimento econômico do setor cultural, na regulação das economias da cultura, de árbitro de legislador. Se há inúmeras dificuldades de articulação, inclusive dentro do próprio antigo ministério, notamos que a política pública desenvolvida durante o último governo buscou com afinco e clareza a sua filiação à política pública. Assim, a cultura vem progressivamente sendo concebida como direito também para uma massa anônima que não se beneficiava com ela, é porque nem sabe que ela existe. Além disso, a tutela é repudiada em um processo que denota, assinale-se, o amadurecimento da economia das forças culturais e sua emancipação. Finalmente, é significativo que haja um progresso na produção de dados objetivos sobre o setor cultural, fundamental para se implantar uma política cultural e aferir resultados. Os pontos de cultura, o Sistema Nacional de Cultura nesse sentido, o Observatório Internacional da Economia da Cultura, um centro de referência da economia criativa com sede no Brasil, abrigaria inúmeros estudos, textos, canais interativos, informações, toda sorte de referência, conhecimento do setor, são alguns exemplos dessa direção. Enfim, esperemos que aqueles que propõem a mínima ingerência nos assuntos culturais sejam fracos, que a proposta da diversidade seja atônica, mas que a força da questão republicana dos direitos sociais não fique sombreada. Gente, quem escreveu esse texto aqui, como imaginava que a gente está vivendo isso, não imaginava. Então, eu acho que nesse momento aqui vale a gente fazer uma última reflexão sobre esse texto, para a gente entender, né? Vou até colocar aqui. Como nós estamos caminhando, né, para a questão da política pública para a cultura. Né? Quais os caminhos que a gente tem seguido desde quando esse texto foi escrito? Então, vou colocar aqui. Opa, tem um que errado aqui. Mas... Gente, aí não deixa eu arrumar. Quais caminhos nós temos seguido na construção de uma política pública para a cultura atualmente? Acho que essa questão vale muito antes da gente finalizar. Vou deixar um pouquinho aí, que vocês possam construir um pensamento a respeito disso.
Bom, gente, né, então finalizando aí, né, nós tivemos as nossas questões aí para reflexão, vou repassá-las novamente, né, quando falamos em diversidade, já que nós estamos incentivando rixas, né, ou quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de desigualdade. Por que entender que o Brasil é um país que tem múltiplas expressões e manifestações para a cultura é importante na formulação da política pública para a cultura, da política cultural? Questão 3, né? No momento atual, você considera que a gente vive alguma dualidade na política cultural brasileira? Não sei se dualidade, né? Mas que é um momento difícil, certamente é um momento difícil, né? Na sua opinião, se as leis de incentivo à cultura cumprem o seu papel, eu acho que elas precisam ser revistas para realmente atender aí quem realmente está fazendo a cultura de uma forma menos burocrática. A diferença de política pública para a cultura e política para a cultura, né? Então, muito tempo a política foi feita para a elite, né? A cultura foi pensada para a elite. A gente precisa pensar agora nisso de forma global. Essa é uma questão assim que daria para desenvolver uma tese de doutorado, como diminuir a burocracia sem desproteger o dinheiro público, né? Tudo o que os gestores culturais querem é que a burocracia diminua, mas ao mesmo tempo o dinheiro público tem que ser protegido. E os caminhos da burocracia acabam fazendo isso, né? E por fim, quais os caminhos que nós temos seguidos para a construção de uma política pública para a cultura? Pensar na União, né, no Brasil, no país, às vezes é muito longe, pensar no Estado, às vezes é muito longe. Então, o mais interessante é pensar no município, né? Você no seu município, entender como que o seu município tem tratado a política pública para a cultura, e se não tem tratado, né, se no seu município é uma secretaria de eventos e não uma secretaria de política pública para a cultura, ou se nem tem secretaria de cultura, existem caminhos, o Sistema Nacional da Cultura é um desses caminhos, e, sem dúvida, a pressão popular, a sociedade civil organizada, que leva suas demandas para o poder público e cobra e pressiona, dá resultados. É muito desgastante? Com certeza. Era melhor que não precisasse fazer isso? Absolutamente, bem melhor. Mas não é assim que funciona por enquanto. Então, por enquanto, a sociedade civil estar organizada faz bastante diferença, né? Então, assim, que nesse momento a gente possa ter essa reflexão, né? Tivemos aí um bom entendimento sobre essa parte da política pública e continuamos aí na próxima aula. Até a próxima.